nós estamos aí com a série de lições. Elas são um pouco diferentes do que a gente estava estudando antes. Aqui, essa série de lições, elas vão nos ensinar quem foram os homens que escreveram alguns livros da Bíblia. Semana passada, vocês estiveram aí estudando o livro de Mateus, né, sobre a vida de Mateus. E hoje nós vamos estudar sobre a vida de Lucas. Ah, como Lucas é uma pessoa especial. Às vezes a gente lê, né, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, né, Tiago. Eles escreveram. Então, às vezes nós ficamos detidos somente naquilo que eles escreveram. Mas quem foram esses homens? Eu paro para pensar, foram uns homens muito especiais. Foram pessoas muito especiais. Por quê? Porque eles foram escolhidos a dedo para escrever o segredo do Senhor, para escrever a revelação da palavra do Senhor, para que ela perpetuasse e chegasse até nós. Nós vamos ver aqui quando foi que Lucas começou a escrever, gente, tantos anos atrás. E a palavra do Senhor, ela continua viva. A palavra do Senhor, ela continua eficaz. A palavra do Senhor, ela continua trazendo salvação, libertação. Esses homens foram usados para escrever a palavra do Senhor. E nós podemos ser usados e devemos ser usados para transmitir essa palavra. Né? Agora, a peteca está com a gente. Né? A vez é nossa, a bola passou para a gente, nós somos a bola da vez agora. Mas antes de entrarmos, obrigado que os menininhos estão sentados aqui, vocês podem ir para a sala de vocês. Toda semana a gente esquece dos bichinhos, né? Pode ir, Deus abençoe. Tem uma turma aí que hoje está despedindo da sala dos adolescentes. Semana que vem eles vão ser jovens. Gente, semana que vem tem transferência de sala, hein? Glória a Deus. Então, vamos lá, em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 a 4, que diz assim: tendo, pois, muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que seguem entre nós, se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já tenho informado. Agora nós vamos lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, de 5 a 11. É Paulo falando assim: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos, também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Então, aí nós vemos, primeiro nós vamos ver Lucas escrevendo como que ele escreveu o livro de Lucas. Ele procurou saber detalhes, pormenores, ele foi muito minucioso para poder escrever esse evangelho. Em Colossenses 4,14, Paulo ainda diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado. A gente vê quando Paulo fala a respeito de Lucas, o carinho que Paulo teve com essa pessoa. É interessante como que Lucas, às vezes a gente pensa assim, tem muito crente aí caindo no engano.
A gente pergunta assim, quem foram os discípulos de Jesus? Aí já começa, Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos e Lucas não foram discípulos de Jesus. Eles escreveram a respeito de Jesus. Lucas, ele não esteve com o Senhor Jesus, ele não esteve, né? Mas, todavia, ele ouviu falar de Jesus como nós. Nós ouvimos falar de Jesus, a revelação de Deus chegou até nós. E nós escolhemos seguir a Jesus. Nós escolhemos servir a Jesus, que foi o que Lucas fez. E foi muito instigante e desafiador para ele escrever sobre alguém que ele não conheceu. Era uma responsabilidade muito grande. Por isso que nós vimos aqui no primeiro capítulo, ele falando como que ele foi minucioso, como ele quis saber dos detalhes sobre a vida de Jesus, para poder escrever sobre a vida de Jesus. E é interessante que tem algumas coisas que são narradas no livro de Lucas, que não são narradas em outros lugares, em outros livros, né? E Lucas, ele atuou na propagação do evangelho ao lado de Paulo, Silas e Barnabé. Ele andava ali junto, mas ao lado de Paulo, ele andou mais ali pertinho. Nós vamos ver mais para frente por que Paulo precisou tanto de Lucas. Lucas, ele era médico, um homem intelectual, instruído. Ele aprendeu tudo o que pôde a respeito de Jesus e dividiu as suas descobertas com todos aqueles que ele conhecia. E é assim que deve ser conosco. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor e conhecer, e dividir o que nós temos conhecido e recebido do nosso Senhor. Uma vez eu ouvi um pastor falando uma expressão que eu achei muito engraçada. A igreja está cheia de sapo inchado. Vai só alimentando e ficando ali. Não esvazia, não compartilha. Só o que recebe fica para ele mesmo. Lucas não. Lucas foi um homem que ele ouviu falar de Jesus. E ele se alegrou em anunciar o Senhor, não só em anunciar, mas também como escrever a palavra de Deus. Em 3 momentos, Paulo cita Lucas nas suas escrituras. Não preciso passar aqui, não. Vou falar só um pouquinho. Colossenses de 4, de 10 a 14, nós lemos aqui, Paulo chama de Lucas, o médico amado. Em Timóteo 4:11, ele está em Roma, ele diz, só Lucas está comigo. E em Filemon, ele fala que Lucas era um dos seus cooperadores. Lucas ali estava, a gente já falou que Lucas sempre estava perto de Paulo. Quando nós lemos a Bíblia, né, quando nós lemos o livro de Lucas, ele não nos dá assim, não aprofunda a respeito do caráter de Lucas, sobre a pessoa de Lucas, quem ele era, quem ele deixava de ser. Mas uma coisa nós podemos ver, que ele foi convertido ao cristianismo e se dedicou profundamente à pregação das boas novas. E como não tem nada assim escrito na própria palavra a respeito de Lucas, mas há um prefácio, um texto introdutório do seu evangelho, há 60 anos depois de Cristo, que faz as seguintes declarações. Eu achei isso tão bacana, falando a respeito de Lucas. Ele era nativo de Antioquia, gentil e médico. Ele não era judeu, ele era gentil e médico. Escreveu o 3º livro do Novo Testamento na Acaia e morreu aos 84 anos sem nunca ter casado. Ele se dedicou completamente à obra do Senhor. Alguns pais do cristianismo, como Irineu, Tertuliano, Clemente da Alexandria, confirmam esse testemunho. E há uma possibilidade também, que não é comprovada, mas é narrada em alguns livros, que Lucas, ele era escravo. Ele era escravo de uma família rica. E naquela época, as famílias, eles tinham por costume de colocar seus escravos, quando ele via que a pessoa era mais inteligente, mais habilidoso, colocava a pessoa para estudar medicina, para que eles tivessem um médico particular na sua casa.
Então, essa é a história que se conta a respeito de Lucas. Em relação à sua conversão, nós não temos nenhum registro, mas o seu comportamento ao longo dos anos demonstra que ele possuía uma fé firme no Senhor Jesus, porque ele passou muito perrengue, gente. Quem andava com Paulo estava sujeito a levar chicotada, a ser preso, e ele ali, contudo, nós podemos ver, ele andou com esses irmãos sem ter medo, sem ter nenhum receio de que nada pudesse acontecer na sua vida. Ele era um médico amado por Paulo e por muitos, pois a sua alegria era fazer Cristo conhecido. Ao lermos o Evangelho de Lucas e Atos do Apóstolo, percebemos a ternura, o amor e a fé genuína e a afeição devotada aos companheiros de ministério. O livro de Atos foi escrito por Lucas, né? A gente sempre fala sobre, a gente estuda o livro de João, depois emenda no livro de Atos, né, Sidney? E lá os meninos aprendem. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Qual era a profissão de Lucas? Médico. E ele escreveu também o livro de Atos. E o livro de Atos, ele é maravilhoso, que conta o que aconteceu depois da ascensão de Jesus. Ele foi a fundo. O cara que conheceu o Senhor foi escrever sobre Jesus, sobre os discípulos, depois ele foi escrever sobre os atos dos apóstolos. E por ele andar com esses homens, andar com Paulo, muitas vezes nós vamos ver Lucas curando as feridas de Paulo. E olha, gente, que Paulo apanhava. Não sei como aquele homem aguentava, né? Às vezes você vai ver uma narração que fala assim, que ele tomava 50 chibatadas menos uma, que era 49, que não podia dar 50, né? Aí, como não dava 50, podia repetir. Não deu 50, só deu 49, dá de novo. Hã? Não, estou falando de Paulo. Ele era gentil, né? Mas a irmã aqui está dizendo que ele era grego. Então, nós podemos ver o tanto que Lucas foi de valia. Eu acho lindo aqui na nossa igreja, né? Nossa igreja, nós temos muitos médicos, o doutor Marcos está ali. Eu acho que hoje só estou vendo o doutor Marcos aqui. Mas nós temos muitos médicos aqui. Como esses homens nos abençoam aqui nessa igreja, né? E são bênção nos consultórios deles. Quantas vezes nós recorremos a esses irmãos amados médicos aqui da igreja? Olha, me ajuda aí, eles curam as nossas feridas, né? Que Deus continue abençoando sua vida, viu, doutor Marcos? E todos os médicos que aqui estão. Cada um na sua profissão, né? Hoje nós estamos falando mais dos médicos aqui. Então, Lucas, como médico, ele foi de grande valia. E que nós possamos ser de grande valia em qualquer área da nossa vida também, gente. Seja você engenheiro, professor, arquiteto, aonde você for, várias profissões nós temos aqui na igreja. Nós possamos ser valia na vida daqueles que passam por nós, que estão com feridas na alma. Quantas pessoas passam por nós? O irmão é representante, né? Quantas oportunidades você tem de estar nos consultórios, perto das pessoas. E Deus, a gente tem que orar, sair assim pedindo a Deus, Deus, coloca as pessoas na minha frente para eu poder falar do Senhor Jesus. E Deus coloca, gente, é muito legal, é muito legal. Deus sempre te dá a oportunidade para abrir a sua boca e você compartilhar do Senhor dentro da sua profissão, dentro do seu trabalho, às vezes dentro da sua casa, as pessoas que vão entregar um gás, uma água, alguma coisa a gente pode ser usado. Que essa igreja se levante na ousadia da pregação do Evangelho. Da pregação, foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Paulo nos ensina assim, sermos gratos a Deus pelas vidas de homens e mulheres que dedicam suas vidas produzindo mais e melhor para a obra de Deus. Paulo está falando isso aqui por causa de Lucas. Lucas cuidava dele.
E ele aqui fala sobre nós temos gratidão por essas vidas. Ele, como historiador, ele prestou uma enorme colaboração no reino de Deus, contando os pormenores. Ele se empenhou para reproduzir o tratado histórico e confiável, um testemunho fiel de tudo aquilo que acontecera com Jesus e seus discípulos. Gente, o trabalho desse homem não foi pouco, não. Foi muito. Foi muito. Ele escreveu o Evangelho de Lucas. Tem muitos detalhes, tem muitos pormenores que nos outros não tem. Olha o quanto que ele se dedicou para poder escrever esse livro. Ele encontrou com Paulo por volta do ano 51, em Trode, onde os seguiram juntos para a Macedônia. Paulo e Silas foram presos em Filipos. Aqui tem aquele momento que é muito interessante essa parte. Gente, o livro de Atos é uma história fantástica. E Paulo e Silas, eles chegaram num lugar e tinha uma mulher que fazia adivinhação, e o povo da cidade ganhava dinheiro com aquela mulher. E ela era uma pessoa usada pelo inimigo, por Satanás, nas suas adivinhações. E ela começou a andar atrás de Paulo e Silas e gritava. Onde eles andavam, ela estava gritando: estes são aqueles que anunciam a palavra do Deus vivo. E foi todo dia. Por fim, Paulo encheu a paciência com aquilo, virou e falou assim: para trás de mim, Satanás. Repreendeu e tal, e ela ficou livre, ficou liberta. E pelo fato dela ficar liberta, Satanás não tem mais ação da vida dela, não tem mais o espírito divino, os homens pararam de ganhar dinheiro e pegaram e prenderam Paulo e Silas, mas antes disso bateram muito neles, e eles foram presos. E quando eles vão para a prisão, e à meia-noite eles cantam louvores ao Senhor, e as cadeias se quebram, né? As cadeias, as correntes se quebram e eles ficam livres. Mas, nesse momento, estavam com ele Timóteo e Lucas. A Bíblia não fala, porque Lucas e Timóteo não foi no meio. Aqui diz assim que talvez eles passaram desapercebidos por ter aparência de judeus comuns. Então, talvez eles tenham passado desapercebido nesse momento. Eles ficaram livres, né? Mas quando Paulo saiu de lá, com certeza, Lucas cuidou das enfermidades de Paulo. Tem um filme que eu esqueço, eu já até assisti com jovens, que conta a história de Paulo, né? Aí vai até os últimos dias dele. É muito lindo, gente. Quem puder... Você lembra do nome do filme, Sidney? Lembra, não? É Apóstolo Paulo? É? Depois vocês procuram, que vai contar a saga de Paulo, tudo que aconteceu na vida dele. E nós podemos ver que nos últimos dias da vida de Paulo, nos seus últimos dias na prisão, Lucas foi uma das pessoas que manifestou apoio, solidariedade e companheirismo. Lucas estava ali com Paulo até o final da vida dele, né? Lucas era um escritor, artista, isso nós já falamos, né? Ele surpreende os leitores ao narrar com destreza, força e graça personagens tão diferentes como Zacarias no capítulo 1. Gente, Zacarias no capítulo 1 de Lucas, essa história é fantástica. Ele era sacerdote, né, e vai lá, e ele é escolhido para entrar no Santo dos Santos. O anjo aparece e fala para ele que ele teria um filho, e ele não acredita. E ele fica mudo até que o seu filho nasça. E o seu filho era João Batista. Não vou entrar em muito detalhe nessa história, não, que hoje à noite nós vamos falar sobre ele. Sobre o que Deus faz na vida das pessoas, quando nós cremos e esperamos nas respostas das nossas orações. Mas você pode ler Mateus, você pode ler João, você pode ler Marcos, ninguém vai contar essa história. Essa história, quem narrou foi Lucas. Somente no livro de Lucas que você vai encontrar essa história. Outra história que eu acho maravilhosa, que está lá em Atos capítulo 8, o eunuco etíope estava andando. Gente, imagina a cena, andando na carruagem. E Filipe vê aquele homem
passando dentro da carruagem, lendo o livro de Isaías. E Filipe veio e Deus fala com ele para ele ir. E Filipe vai correndo ao lado da carruagem, gente. Aí ele pergunta assim: o que você está lendo aí? Eu estou lendo o livro de Isaías. E o que você entendeu? Não entendi nada, não tem ninguém que me explique. Ele falou assim: eu posso explicar para você. Então entra na carruagem. Só depois disso que ele parou a carruagem para o Filipe entrar. Fora disso, Filipe estava correndo ao lado da carruagem. Aí Filipe entra, mostra, fala da revelação, que ele estava lendo aquela parte que Jesus foi como ovelha muda para o matadouro e tal. E aí ele explica, ele fala quem é Jesus. E o eunuco aceita Jesus. E ele vê um riacho assim, e ele falou: você quer ser batizado? Ele falou: quero. Então vamos lá, você crê no Senhor, você confessa Senhor Jesus? Confesso. Ele foi, batiza o homem, e acabando ali, gente, não sei quantos de vocês aqui, né, assistiam Jornada nas Estrelas. Tinha o Spock, né? O Spock com a orelha pontudinha e tal. Eles tinham um negócio de teletransporte. Eles iam chegar num lugar, eles entravam assim, aí vinha um raio, ele desaparecia, aparecia lá embaixo. A gente acha isso fantástico. Gente, na Bíblia já tem isso há muito tempo. Esse Filipe aqui, vai ler o livro de Atos. Assim que ele acabou de conversar com esse homem, ele foi transportado para outra cidade. Ele sumiu dali e apareceu em outro lugar. Você fica assim, encantada, né, com os filmes. Está tudo na Bíblia. Eu aposto que esse povo lê a Bíblia para fazer os filmes. Só pode. Porque está tudo aqui. O Senhor Jesus, Deus, Ele tem poder, né? Nós podemos ver Elias, né? Elias foi trasladado. Enoque também. São coisas assim, sobrenaturais. O sobrenatural, o natural é com a gente. Agora, o sobrenatural é com Deus. Tem coisas que a nossa mente não vai entender, mas que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Então, quem conta essas histórias é Lucas, no livro de Atos. Leia o livro de Atos, você vai aprender muita coisa. Lucas é o único que possui uma sequência no Novo Testamento. Quer dizer, ele escreveu o livro de Lucas e teve uma sequência no livro de Atos. É o único. Nenhum mais. Depois a gente vai encontrar Paulo escrevendo as outras cartas. E os dois livros incluem a passagem da ascensão de Jesus em um momento que apenas o evangelista descreve. É o momento que Jesus foi assunto aos céus. É muito lindo. Eles estavam lá os discípulos, né? 40 dias, Jesus ressuscitou e ficou 40 dias com os seus discípulos aqui na terra. E eles sobem até o monte, e ali eles estão conversando, e o Senhor Jesus falando para eles: ficar em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido do poder de Deus. Em Atos 1:8 ele fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E Jesus falando com eles, eu imagino aqueles homens ouvindo aquilo tudo e tentando absorver. Mas de repente, Jesus, ele foi assunto aos céus, ele deixou a paz dele e foi. E você lê no livro de Atos, que os discípulos ficaram assim. Eles não paravam de olhar para cima. Jesus já tinha até sumido entre as nuvens, eles lá. Aí aparece um anjo atrás deles. O que vocês estão fazendo aí, varões galileus? Eu imagino o susto que aqueles homens levaram. Agora vocês têm que descer e fazer aquilo que o Senhor ordenou. Né? Só Lucas que narra isso. Ele narra isso tanto no livro de Lucas, no capítulo 24, como narra isso também no capítulo 1 de Atos. Eu achei muito interessante, quando eu li aqui, que Lucas é o livro mais longo, mais completo e o mais abrangente dos evangelhos sinóticos. Sinótico são histórias comuns que tem no livro de Mateus, Marcos,
e Lucas. O único que não tem histórias comuns é o livro de João, que é na mesma sequência, algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura das palavras. Mas eu achei interessante, eu falei assim, mas como assim? Mais completo, mais abrangente. O livro de Lucas só tem 24 capítulos, o livro de Mateus tem 28. Aí a gente vai pesquisar, né? Eu falei, não, esse negócio a gente vai ensinar, tem que ensinar certo. Aí, é assim, ó, livro de Mateus tem 28 capítulos, Marcos tem 16, João tem 22 e Lucas tem 24. Mas Mateus tem 1.071 versículos, enquanto Lucas tem 1.151 versículos. João tem 879 e Marcos tem 678 versículos. Então, a gente vê assim, às vezes a gente não percebe isso, né? A gente vê pela quantidade de capítulo, a gente pensa que o livro de Mateus dos evangelhos é o maior, mas não é. O maior, embora tenha menos capítulo, é o livro de Lucas, né? E ele registra uma grande variedade de milagres, ensinamentos e parábolas, fazendo com que seus escritos sejam retratados com o retrato mais extenso. Uma coisa pormenor que ele cita é o nascimento de Jesus. Ele fala sobre o cântico de Maria, né? A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha que coisa linda. A gente tem que prestar atenção nessas palavras. A minha alma se alegra no Senhor, meu espírito. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Gente, Maria, Deus usou aquela mulher com graça. Ela foi escolhida, uma mulher escolhida pelo Senhor mesmo, né? Ela tinha uma vida que Deus olhou e se agradou dela. Mas eu acho lindo como que Maria aqui, ela expressa que ela precisava de um Salvador. Ela precisou de um Salvador. Meu Salvador. Né? Ela naquele momento, ela reconhece quem é Deus, quem é Senhor sobre a vida dela. Então, Maria é uma pessoa que a gente deve admirar, como todos os outros que estão citados na palavra de Deus, sim, mas reverenciar não. Né? Que era uma pessoa como nós mesmo, que a Bíblia nos revela isso. A Bíblia fala sobre mulheres como Isabel, que eu não vou adentrar, que nós vamos falar hoje à noite, como Marta e Maria de Betânia. Marta e Maria, elas eram amigas de Jesus. É muito lindo, é só eles que falam a respeito disso. Sobre a mulher que molhou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Né? Jesus chegou num lugar e assentou, e daqui a pouco aquela mulher veio, abaixou e lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. O dono da casa achou ruim com aquela mulher. Essa mulher, você sabe quem que é ela? E que está aí, você sabe quem é essa aí que está aí molhando? É uma pecadora, é isso e aquilo. Aí começa o espírito de acusação, né? E Jesus falou assim, primeiro, quando eu cheguei na sua casa, você não me deu água para poder lavar meus pés. E ela está fazendo isso, lavando os meus pés com as suas lágrimas. E ela sabe o que foi perdoado. Só ela e Jesus sabia qual era o pecado dela, do que ela tinha ficado livre. E aquela mulher, ela foi ali e adorou ao Senhor, e agradeceu ao Senhor. Nós precisamos tomar cuidado, gente. Eu vou contar para vocês um pecado meu, que Jesus já me perdoou. Uma vez eu estava na igreja, e chegou uma moça acompanhando um cantor que veio de fora, e ela veio para poder tocar junto com ele. E eu do meu banco, eu até levantei e fiquei assim, você está aí, né? Dentro de mim, está aí tocando, né? Mas você fez isso. Menina, eu olhando assim, quase que eu levantei, fui lá dar uns tapas na mulher, tirar ela de cima do altar. E fiquei olhando. Gente, nesse momento que eu estava ali, naquele espírito demoníaco, o Senhor veio e falou assim comigo, eu perdoei o seu pecado, porque eu não posso perdoar o dela.
o Senhor, nós não podemos julgar ninguém, gente. Não podemos. Nós podemos alertar as pessoas do pecado, mas condenar as pessoas, cada um sabe de si. A mim, como diz a palavra, só me restou coragem de vergonha. Eu sentei, chorei e pedi perdão a Deus. Falei, Senhor, me perdoa. E foi isso que aquele homem fez com aquela mulher. Falando ali, aquela mulher já estava perdoada. Ela já estava com a vida dela restaurada, né? Lucas também conta sobre a viúva de Naim. Ela só tinha um filho, o filho dela morre. E o enterro estava saindo, ela chorando. Jesus, para o enterro, ressuscita aquele menino. Olha que alegria, né? Ele apresenta conotações de Jesus, milagres de Jesus com conotações científicas. Presta atenção, o jovem possesso. Em Mateus chama ele de lunático. Marcos chama ele de possesso, mas Lucas diz que ele convulsionava. Ele já usava o termo médico. Em Lucas 14, a cura de um hidrópico. Eu falei assim, vou ver o que é isso. A Bíblia fala, ele cita esse nome. É um distúrbio na circulação do sangue. Então, Lucas, como médico, ele usa alguns termos assim. E ele apresenta maior número de parábolas. A parábola do bom samaritano mesmo está no livro de Lucas, no capítulo 10. Quando Jesus nos ensina, né, ensina ao povo a amar o próximo. Aí o povo pergunta assim, quem é meu próximo? Aí Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. Que o homem saiu na viagem e que os ladrões vieram, roubaram, não só roubaram, mas como bateram demais nele. E ele ficou ferido, jogado no caminho. Aí vem primeiro, quem? O sacerdote. O sacerdote passa por aquele homem. E não faz nada por ele. Ele estava muito ocupado pensando nas coisas que ele teria que fazer lá no templo, ou às vezes para pregar. Vai embora. Vem o levita, aquele que cantava, aquele que adorava o Senhor, que trabalhava no templo. Mas também não parou. E veio um samaritano. Judeus e samaritanos não se falam. Mas naquele momento, aquele samaritano, ele não pensou o que a pessoa poderia ser, mas o que ela estava precisando naquela hora. Ele vai, pega aquele homem, cuida das suas feridas, passa azeite, passa óleo, cuida dele. E leva para uma estalagem, deixa lá. Eu falei assim, vou deixar aqui pago. Quando eu voltar e tiver mais algum custo, eu pago, mas cuida dele por mim. Essa é a parábola que está em Lucas. Tem a dos 10 leprosos em Lucas capítulo 15. Gente, essa parábola dos 10 leprosos, ela é maravilhosa, maravilhosa. Não sei quantos de vocês já pararam para ver, estudar essa parábola. Ela tem um pedacinho, uma palavrinha nela que nos deixa assim, boca aberta. Jesus estava passando pelo caminho, os 10 leprosos estavam longe de Jesus, que eles sabiam que eles não podiam chegar até Jesus. Eles gritam por Jesus, Jesus, tem misericórdia da gente, Jesus cura a gente. E Jesus só olha para eles e fala assim, vai e apresentem-se ao sacerdote. E aqueles homens foram. Por que Jesus falou isso? Porque para o leproso ter a certificação de que ele estava curado, que ele poderia voltar a conviver em sociedade, o sacerdote teria que examinar o seu corpo, ver se ele estava realmente curado, para depois voltar a ter o convívio com a sociedade. E Jesus só falou com eles assim, vão e se apresentem ao sacerdote. E eles foram. Mas você sabe como que eles saíram dali da presença de Jesus? Enfermos. Eles saíram ali da presença de Jesus leprosos. Mas tem um versículo que fala assim, e indo eles pelo caminho, eles foram curados. Olha que coisa linda. Isso mostra a fé na palavra do Senhor. Eles creram na palavra, mesmo que toda a situação não estivesse mudada, fosse a mesma coisa, eles creram. Eles preferiram crer. O Senhor Jesus disse. E assim nós precisamos crer também na palavra do Senhor.
porque indo eles pelo caminho, eles foram curados. E é interessante que dos 10, só um recebeu a salvação. 9 foram curados, e um foi curado e recebeu a salvação. Por quê? Porque só um voltou para agradecer. E quando ele voltou para falar com Jesus, Jesus falou assim: cadê os outros 10? Os outros 9? Não, Senhor, já foram correndo lá para o sacerdote. Mas eu voltei aqui para agradecer o Senhor. E o Senhor vai e fala: vai, a tua fé te salvou. Ele foi salvo. Tem muitas pessoas que vão ser abençoadas. Não confunda ser abençoado com salvação. Não confunda isso. Que a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias. Lá em Lamentações 3:21 fala isso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, Deus, muitas vezes nós vamos clamar, o Senhor vai responder, o Senhor vai opera na vida das pessoas, mas isso não quer dizer que está salvo, não. Salvo é aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, que larga a vida de pecado, larga a prática do pecado e procura viver uma vida em santidade. É a vida da salvação. A gente vai andando na presença do Senhor e sendo transformado pelo Espírito Santo. Lucas é o único que conta sobre Malco, a orelha do Malco. Tadinho do Malco. Malco chegou, era um dos soldados que chegou para prender Jesus, e Pedro fica nervoso, corta a orelha do moço, e Jesus fala: Pedro, para com isso. Eu imagino Jesus pegando a orelha, batendo assim para tirar a terra do homem, da orelha, e puf, prega a orelha do homem de volta. Jesus é maravilhoso, né, gente? Gente, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que imaginar. Você acha que a orelha ia vir limpinha? Não ia, né? Limpa, sopra para... E o Cântico de Maria é o único que também registra esse livro. Esse fato, quer dizer. E o livro de Atos. O ID de Jesus não apenas une o livro de Atos ao Evangelho de Lucas, mas como também fornece bases que conduzirão à sua escrita, que é o que eu já falei sobre Atos 1:8, sobre o ID do Senhor Jesus. Nós vamos ver o ID de Jesus em Mateus, nós vamos ver o ID de Jesus em Marcos, nós vamos ver o ID de Jesus em Lucas, nós vamos ver o ID de Jesus em João. Mas o único evangelho que termina falando do ID, e o livro que começa falando do ID, é o livro de Atos. Então, aí nós podemos ver que ele tinha todo um conhecimento da palavra do Senhor, da escritura do Senhor. Lucas é tido como um grande personagem do Novo Testamento. Ele entrou na galeria dos escritores da Bíblia. Foram 40 escritores. Dividido em, acho, 1.600 anos, né? Foi a diferença. O tempo que a Bíblia levou toda para ser escrita. Não sei quantos de vocês lembram do jogral que os meninos apresentaram aqui, que falava, ele descreve a presença de Jesus em todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Como que a Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. A Bíblia, ela de Gênesis e Apocalipse, ela aponta para a única pessoa que é Jesus. O plano da salvação do Senhor Jesus para com as nossas vidas. Então, todos os homens que escreveram a palavra do Senhor foram homens que foram escolhidos. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles tiveram a revelação. Gente, esse livro aqui não é um livro qualquer. Ele fechado pode talvez não representar muita coisa, mas quando você abre a palavra do Senhor, Deus fala conosco. Deus nos deixou essa palavra como um presente para que nós pudéssemos conhecê-lo. E Lucas foi um dos grandes personagens do Novo Testamento
e entrou para a galeria dos escritores da Bíblia. Ele era o único gentil. Gentil era o povo que não pertencia ao povo judeu. Ele era o único, foi o único desses aqui todos citados que era gentil. Olha que coisa linda. Isso o diferenciava dos demais. Isso quer dizer que o evangelho é universal e ele deve ser anunciado a todos os povos. Não importa quem é a pessoa. Né? Nessa época que era mais difícil, porque havia muita separação, o povo judeu achava exclusivo deles. Mas você vê lá em João, capítulo 1, versículo 12, que fala assim, ele veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Outra coisa que eu acho linda na revelação desse versículo, todos nós somos criaturas, mas filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. É o que está na palavra. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Às vezes a gente escuta a pessoa falando assim, todo mundo é filho de Deus. Mas a palavra de Deus não nos ensina isso, não. Nós precisamos receber Jesus como nosso Senhor. Precisamos passar a ser herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Co-herdeiros com Jesus. Irmãos de Jesus. Assim nós somos feitos filhos do Senhor. Precisamos estudar a palavra. Para não cair no engano. Para não cair na falta de informação. Às vezes a gente mesmo repete coisa que está errada por falta de... O próprio Senhor Jesus errais por não conhecer as Escrituras. E nem o poder de Deus. E nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos buscar o Senhor todos os dias. Pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Que nos enche com o seu Espírito Santo. Que o poder que Ele dispensou aos discípulos dele é o mesmo poder que precisa estar sobre as nossas vidas. Orar pelos enfermos, expulsar demônios, pregar o evangelho com ousadia. Nós precisamos buscar isso do Senhor a cada dia, toda manhã. Precisamos anunciar. Tem muita gente morrendo sem saber da palavra de Deus. Muita gente ao nosso lado precisando conhecer o Senhor Jesus. E é você que Ele colocou lá. Eu tenho costume de dizer para os adolescentes e para os jovens, é você que está dentro da sua sala de aula, você que está na sua faculdade, não é o pastor, não sou eu, é você. É você quem Deus quer usar. Foi Lucas que Deus quis usar. Era uma pessoa totalmente improvável. Era improvável, mas ele foi escolhido. Lucas é o único que narra claramente em Atos a descida do Espírito Santo sobre os cristãos. Está lá em Atos 2. Quero ler com os irmãos que essa passagem aqui é muito maravilhosa. Atos 2, a partir do versículo 1. Vamos ler do 1 ao 11. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso quer dizer o quê? Que eles estavam reunidos em oração, buscando ao Senhor. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Outra coisa que eu vejo muitas vezes as pessoas se equivocando, é que fala que veio um vento sobre a casa que o povo estava. Não, não foi um vento. Veio um som, como de um vento impetuoso. Não veio um vento, veio um som. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais repousavam sobre cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Meus irmãos, vamos buscar batismo com o Espírito Santo. Vamos buscar línguas estranhas.
Lê lá em 2 Coríntios, capítulo 14, é segundo ou primeiro, mas é capítulo 14. Você vai ver falando sobre a preciosidade. Deus quer adornar a sua igreja com os dons do Espírito. E nós precisamos buscar isso. O avivamento do Senhor nas nossas vidas. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo daquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos os homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e Ponto da Ásia. Aí vai falando vários, né? Ouvindo, lá no versículo 11 termina: todos os temos ouvindo nas suas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Foi um dia glorioso, o dia de Pentecoste, né? O dia que veio o poder de Deus sobre a vida dos homens, e é Lucas que narra essa passagem. A fidelidade em contar e recontar os detalhes relacionados à visão que Pedro teve sobre os alimentos impuros, que está lá em Atos 10. Gente, isso aqui é maravilhoso também. Em Atos 10, é um texto bom para nos revelar que ninguém é salvo pelas obras, tá? Efésios 2:8 já fala isso, né? Que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Mas aqui em Atos, nos conta uma história mais detalhada. Conta a história de um homem chamado Cornélio. Esse homem, ele era um homem justo, ele era um homem bom, de boas práticas. E o que ele fazia, olha que coisa, ele ajudava as pessoas, ele abençoava as pessoas. O que ele fazia era com um coração tão sincero, tão bom, que as suas atitudes chegaram diante de Deus. Aí, um anjo aparece a Cornélio e fala assim: olha, Cornélio, eu vou mandar aqui uma pessoa que vai vir falar para você sobre Jesus. Tipo assim, uma pessoa, você está precisando receber Jesus, seu coração precisa ser salvo. Você recebe ele, tá? Ele falou: tá bom. Nisso, Pedro estava lá na casa dele orando, assim, na varanda, e ele teve uma visão que descia do céu um lençol, e em cima desse lençol tinha todas as comidas impuras que a Bíblia fala que não é para comer. E aquele lençol descia e Jesus falava para ele assim: Pedro, come. Eu não vou comer isso não. Pedro era turrão: não vou comer, porque isso é impuro. Isso é impuro, não vou comer. 3 vezes o negócio desceu, 3 vezes Jesus falou com Pedro. E ele falou que não ia comer. Aí Jesus falou para ele assim: olha, você não pode considerar impuro aquilo que eu já purifiquei. Não pode. E tem outra coisa, é para você ir lá na casa do Cornélio. Você vai lá e vai pregar o evangelho a ele. Aí Pedro chamou alguns irmãos e eles foram lá na casa de Cornélio. Eu acho bacana que quando ele chega na casa de Cornélio, os parentes todos do Cornélio já estavam esperando. Os vizinhos que ele gostava estavam na casa de Cornélio. Estava o povo assim todo esperando para ouvir o que Pedro tinha para falar. E Pedro chegou para aquele povo que era gentil, aquele povo que não conhecia o Senhor, para esse homem, que ele era um homem bom, mas a bondade dele não garantia a salvação dele. E ele vai e anuncia o evangelho. E aquele povo é quebrantado, e aquele povo aceita, recebe Jesus como seu Senhor. E Pedro ora, e na hora que Pedro ora, o povo é batizado com o Espírito Santo, e no mesmo momento eles receberam línguas espirituais. Olha que coisa linda. Né? Então, gente, é um texto bom, porque às vezes a pessoa pensa assim: fulano era tão bom que merece o céu. Deus reconhece os nossos atos de justiça. Deus reconhece, né, a bondade que a gente faz para as pessoas, mas a salvação é outra parte.
Salvação é através de Jesus. A salvação é através de confessarmos o Senhor Jesus. E como as pessoas ouvirão, se não há quem pregue? Então somos nós que precisamos pregar o Evangelho. E Lucas entendeu o plano perfeitamente de Deus para a humanidade e cumpriu brilhantemente a sua tarefa. Ele entendeu que o Evangelho é para todos, por isso ele não se deteve ali em somente andar com os judeus, mas ele, como gentil, ele se sentiu na obrigação de levar o Evangelho. E todos nós precisamos sentir a obrigação de levar o Evangelho do Senhor a todos que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Vocês gostaram da história de Lucas? Bom, né? Conhecer Lucas assim. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai, nós louvamos pela Tua palavra. Louvamos, Senhor, pela vida de homens e mulheres que escreveram a Tua palavra, que foram usados pelo Teu Espírito Santo para que nós pudéssemos chegar no dia de hoje e conhecer, como Lucas nos trouxe tantas revelações. Pai, mas a Tua palavra hoje nos falou tão fortemente sobre levarmos o Evangelho, sobre pregarmos para as pessoas, termos misericórdias uma pelas outras. Meu Deus, misericórdia para aqueles que se perdem. Meu Deus, a Tua palavra hoje nos trouxe tanto ensinamento, tanta revelação. Meu Deus, e que nós não possamos, Senhor, ficar somente como aqueles que ouvem, mas que o nosso coração se alegre, Senhor, em anunciar a Tua salvação. Meu Deus, aviva a Tua igreja, Senhor. Aviva, ateia fogo do alto céu em cada coração, Senhor. Meu Deus, que haja fogo do Senhor, que haja vontade de anunciar a Tua palavra. Meu Deus, nós colocamos diante do Senhor os nossos parentes, os nossos queridos que ainda não conhecem ao Senhor como Senhor e Salvador. Meu Deus, que o Senhor possa nos usar com poder e graça para anunciar a Tua palavra, principalmente dentro das nossas casas, e que os nossos sejam alcançados pelo Senhor. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.